Fala aí galera, beleza? Josué no seu mês amado no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês heel turns que elevaram carreira na WWE. Heel turns essas que transformaram superstars que estavam numa fase bastante ruim de sua carreira em grandes nomes que conhecemos hoje na WWE. Antes de começar, claro, gostaria de pedir a vocês que deixassem seu like no vídeo. E você que é novo aqui no canal, se inscreva. Um excelente exemplo de uma heel turn que levou carreira foi no caso do Seth Rollins. O Seth Rollins chegou no main roster fazendo parte do Shield. E assim, ele até chegou bem, ele era campeão do NXT, que Seth Rollins foi o primeiro campeão do NXT. E na época que ele tava no Shield e chegou no main roster, ele tava como campeão do NXT ainda. Depois ele pegou o cinturão, ficou mais nas tags no main roster. Só que aí Seth Rollins, ele meio que era um membro do Shield, que era mais das tags, fazia tag com o Dean Ambrose. E muitas vezes ele é até tratado como o mais fraco do Shield, é visto como o mais fraco, apesar de Seth Rollins ele ser o mais talentoso entre os três. Só que aí, em uma edição do Raw, Seth Rollins ele faz uma heel turn, ele traz seus companheiros do Shield e se une à autoridade. A partir desse momento, a carreira de Seth Rollins decola. Ele passa a ser um grande nome da WWE, vence o Money in the Bank, faz um cash-in inédito porque foi uma WrestleMania, vence o título mundial e a carreira dele alavanca cada vez mais, porque nesse processo desse primeiro reinado dele pelo título mundial, ele vira Double Champion no meio disso aí, e depois ele passa a ganhar outras vezes o título mundial, ganha outros cinturões, outras vezes Double Champion. Então foi um cara que ele estava numa fase relativamente baixa para o que ele merecia, e após a heel turn dele, a carreira de Seth Rollins estourou. Quando Tommaso Ciampa começou a se destacar no NXT, ele fazia parte da divisão de duplas, ao lado do seu parceiro Johnny Gargano. Os dois formavam a tag DIY. Só que aí tudo mudou no pay-per-view NXT TakeOver de Chicago, onde a tag sofreu uma derrota para a também tag Authors of Pain. E na saída, Tommaso Ciampa traz seu parceiro Johnny Gargano e o ataca, tornando o heel. A partir desse momento, é criado um dos melhores, ou se não o melhor personagem heel da história do NXT. Tommaso Ciampa passa a ser um heel que nem Theme Song tinha inicialmente. É como se a Theme Song dele fosse as vaias, porque quando ele vencia algum superstar, ou até mesmo quando ele estava em sua entrada, por ele não ter Theme Song, só ouvia-se as vaias do público. É como se a Theme Song dele fosse as vaias do público. E Tommaso Ciampa também, durante o processo, venceu o título de campeão do NXT, tendo um reinado longo e considerado por muitos também um dos melhores reinados das últimas décadas, onde ele fez grandes combates, mostrou muita resistência e fez várias rivalidades. Voltando alguns anos, a gente teve o caso do The Rock. O The Rock, quando debutou na WWE, ele fez sua estreia no pay-per-view Survivor Series. E The Rock nem se chamava The Rock, ele tinha o nome de Rock Maivia. E era um personagem completamente esquisito, tinha umas roupas completamente estranhas. E mesmo sendo babyface, ele ainda recebia vaias do público, por ser um personagem bastante chato. Só que aí, quando a WWE entra na Tudo Era, The Rock ele torna heel e entra para a stable Nation of Domination. A partir desse momento, a carreira de The Rock decola. Ele vence o Intercontinental, faz um grande reinado e mais adiante ele faz parte da stable The Corporation, vencendo o título mundial, não só essa vez, mas também outras vezes mais adiante. E sendo assim, a carreira de The Rock decola e a gente tem o The Rock que conhecemos hoje, que é o grande nome que tivemos na WWE. Tudo isso graças a uma simples heel turn que ele teve quando a WWE entrou na Tudo Era. Trazendo um caso feminino, vamos falar da Becky Lynch. Porque a Becky Lynch, quando ela chegou ao main roster, ela tinha um personagem completamente bobo. Tá bom que durante certo momento ela ganhou um cinturão, mas teve um reinado relativamente curto e após perder esse cinturão ela não teve mais nenhum destaque. Estava completamente de escanteio, sendo deixada de lado. E continuar com aquele personagem bobão, sendo muito zoada por isso. Só que aí ela faz uma heel turn e tudo muda. Becky Lynch passa a virar uma febre no mundo. O público não para de gritar seu nome. Ela passa a ter bastante sucesso, a ponto de, inclusive, se tornar Double Champion feminina no primeiro main event de uma WrestleMania. Também tivemos o caso do Neville. O Neville, que quando chegou ao main roster, ele vinha de uma boa fase no NXT. Ele começou sendo campeão de duplas 2 vezes e depois ganhou o título de campeão do NXT. Aí Neville chegou ao main roster, ele impressionava bastante pelo fato de ser um superstar que fazia várias acrobacias,
era um high flyer muito querido, só que aí acabou virando um cara meio genérico, um cara que ficava mais nas acrobacias, passou a ser um high flyer muito genérico e sem personagem. Só que aí Neville é mandado para a divisão Cruiserweight e toda a situação dele muda. Neville faz uma heel turn, passa a agir como heel, passa a roubar em seus combates e vence o título de campeão Cruiserweight, fazendo 2 grandes reinados, onde ele venceu vários nomes desses reinados, promou muito bem, mostrou que é um nome que sabe promar, principalmente como tá como heel, e construindo um excelente personagem. Trazendo aqui uma dupla feminina, e no caso 2 nomes femininos, a gente teve Sasha Banks e Bayley. Elas duas que estavam perdidas pra caramba no main roster, principalmente a Bayley. A Bayley e a WWE não sabia o que fazer com ela. Elas davam cinturão pra Bayley, depois a Bayley quase não tinha reinado. A Sasha Banks também a mesma coisa. Só que aí, no ano passado, as duas fazem a heel turn. E as duas estouram, tanto em popularidade como em conquistas. Bayley, ela vira Double Champion e Sasha Banks também vira Double Champion, vencendo o título feminino do Raw e o título de tags ao lado de Bayley. E a Bayley acaba demonstrando, quando ela faz a heel turn, que ela também é uma excelente talker, mostrando que como heel ela tem um excelente talento para promar. Já aproveitando o gancho, eu vou trazer aqui um trio, e esse trio é o New Day. Porque o New Day, quando eles começaram na WWE, muita gente reteava eles, dizia que era só um bando de retardados, que eles não iam lugar nenhum e que o Kofi Kingston deveria sair dessa stable. Só que aí o New Day tem até um certo sucesso de início, porque eles ganham o título de duplas, só que eles têm um reinado relativamente curto. E daí, após perder esse primeiro reinado, o New Day faz uma heel turn. E daí tudo mudou. O New Day ganha pela segunda vez o título de duplas, e quando está com esse reinado, eles fazem grandes combates, têm grandes rivalidades e batem um recorde de maior tag com mais dias com o título de duplas. E não só isso, também eles batem outros recordes quando estão juntos e tem várias outras conquistas, como por exemplo, um dos membros campeão mundial em WrestleMania, que no caso foi o Kofi Kingston. O fenomenal AJ Styles chegou na WWE no Royal Rumble. Inicialmente ele teve uma rivalidade com Chris Jericho, onde no último combate entre os dois, AJ Styles saiu derrotado. Mais adiante ele teve uma rivalidade com Roman Reigns pelo Mundial, onde eles tiveram vários combates, mas AJ Styles saiu derrotado em todos. Só que aí, pouco tempo depois dessa derrota, AJ Styles fez uma heel turn em cima de John Cena. E daí tudo mudou. AJ Styles fez um grande combate com John Cena no SummerSlam, tendo uma grande rivalidade com ele, e mais adiante vencendo o título mundial, fazendo um grande reinado por esse cinturão. E a partir daí AJ Styles passou a se destacar mais, ele passou a ganhar vários cinturões da WWE, como por exemplo o título americano e também outro mundial. E a partir dessa heel turn, AJ Styles passou a ser um nome mais reconhecido na WWE, apesar do seu alto reconhecimento em outras empresas. Com menção honrosa, eu vou trazer a heel turn do Apollo Crews, porque assim, é uma heel turn que está meio que recente, mas se você avaliar bem, houve uma grande melhora por parte do Apollo Crews. Porque o Apollo Crews anteriormente tinha um personagem bastante genérico, ou melhor, nem personagem tinha. Ele chegou a ganhar um título americano na WWE depois de vários anos na empresa, só que foi um reinado bastante esquecível, onde hoje poucos devem lembrar desse reinado dele. Só que aí Apollo Crews, quando ele é draftado para o SmackDown, ele faz uma heel turn e assume um novo personagem, um personagem nigeriano. Um personagem bastante interessante, um personagem que passa a promar com mais frequência. E esse personagem fez tanto sucesso que recentemente na WrestleMania o Apollo Crews venceu o título intercontinental.